Boa tarde, alunos do nono ano. O nosso conteúdo hoje é de número 24. Está lá na página do livro didático, página 69. O cubo da soma de dois termos. Vamos entender. Antes de passar por cubo, vamos só revisar a aula anterior aqui, ó. Nós vimos na aula passada o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos. Ó. O quadrado da soma desse termo aqui com esse. Então, o quadrado da soma de dois termos. Veja, que aqui nós fazemos a distribuição. Ó. Aqui é uma potência, que a base é x mais y, né? E o expoente é 2. Como nós vimos na potência, nós temos que repetir a base duas vezes. Então, repetir, ó, x mais y vezes x mais y, certo? Feito isso, nós vamos ter que multiplicar agora, ó, pela propriedade distributiva da matemática, x vezes x e x vezes y, ou seja, o primeiro termo com este primeiro termo, depois o primeiro termo com o segundo termo. Feito isso com x, nós vamos fazer agora com o y. É y vezes x e y vezes y. Como vai ficar? Ó? Primeiro a gente olha os sinais. Esse daqui é o sinal positivo e desse aqui é positivo. Então, quando os sinais são iguais na multiplicação, o resultado é um número positivo. A gente não precisa colocar o sinal quando for positivo. Então, nós temos aqui, ó, x vezes x, olha, x vezes x. X vezes x é o mesmo que x ao quadrado. Concorda comigo? Ó, x vezes x é igual a x ao quadrado. Por quê? X ao quadrado é o mesmo que x vezes x. Perfeito. Então, tá aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. Tá? E x vezes y, a gente só representa a multiplicação. X vezes y. Dá xy. Aqui é uma multiplicação. X vezes y. Tá? Se eu soubesse o valor do x e o valor do y, dá para multiplicar aqui, né? Número vezes o próprio número. Mas aqui nós temos um número qualquer x vezes um número qualquer y. Então, tá só a representação. X vezes y. Tá? Aí, depois feito isso, a gente faz, ó, y vezes y. Né? Y vezes y é y ao quadrado. É a mesma coisa, ó. Y vezes y é y ao quadrado. Perfeito? Tá. Feito isso, agora a gente pega as partes semelhantes. Então, nós temos aqui, ó, esta parte aqui é semelhante a esta, ó. Aqui nós temos um xy e aqui nós temos um xy. Então, são semelhantes, né? Então, nós vamos repetir o x ao quadrado. Perfeito? Aí, depois, nós vamos somar, ó, x vezes y mais x vezes y. Então, eu tenho aqui quantos xy? Xy mais xy são igual a 2xy. Não é isso? Eu tenho uma laranja mais uma laranja são igual a duas laranjas. Então, eu tenho 2xy mais 1xy mais 1xy, então 2xy. Mais y ao quadrado. Só repito aqui. Então, ficou aqui, ó, um trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. A gente chega à conclusão que x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Perfeito? Tá. Feito isso, agora vamos para a nossa aula. Vamos ter um pouco de paciência aqui, que nós vamos entender agora. Ó. Agora nós temos, ó, o cubo da soma de dois termos. Tá? Está lá na página 69. O cubo da soma de dois termos. Então, aqui nós temos x mais y ao cubo, não é mais ao quadrado, é ao cubo, ou seja, elevado a 3. Ao cubo elevado a 3.
Veja que nós temos que repetir aqui esta base 3 vezes, não é verdade? Então é assim, ó. X mais Y vezes X mais Y, não é correto? Então aqui eu levo ao quadrado. Professor, por que você não repetiu mais uma vez? Nós acabamos de ver, ó, que x mais y ao quadrado é esse aqui, ó. X mais y vezes x mais y, né? Então, x mais y vezes x mais y é igual a x mais y ao quadrado. Então, não é preciso eu repetir mais uma vez, basta eu colocar aqui ao quadrado. A gente já vai entender. Aí, para facilitar, ó. Aqui eu fiz pela propriedade da potência da mesma base. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer pela regra do quadrado da soma. Então nós temos, ó, x mais y. Pegar aqui, ó, x mais y. Certo? Vamos colocar dentro do parênteses, né? Vezes x mais y ao quadrado, certo? Então, eu já sei que x mais y ao quadrado é igual a isto aqui, ó. X ao quadrado mais 2xy mais y, ou seja, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Então, eu só vou colocar aqui, ó, x mais y ao quadrado é, primeiro termo é x, perfeito. Então, é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é y, certo? Mais o quadrado do segundo. Então, y ao quadrado. Perfeito? Aí nós ganhamos tempo. Agora, isso daqui foi pela regra do quadrado da soma. Agora nós vamos fazer pela multiplicação de polinômios, multiplicar os polinômios. Como é que nós vamos fazer essa multiplicação de polinômios? Da seguinte forma, ó. Nós já vimos que é, ó, o primeiro termo com o primeiro termo, depois o primeiro termo com o segundo termo, depois o primeiro termo com este termo aqui, certo? Depois que a gente fizer essa multiplicação, vou fazer essa primeiro, tá? Então vai ficar aqui, ó, x vezes x ao quadrado. Olha só aqui, vamos entender, ó. Eu tenho x vezes, aqui, ó, x ao quadrado, perfeito? Agora, eu sei que x ao quadrado é x vezes x. Sei que x ao quadrado é x vezes x. Então, aqui nós temos, ó, esse x aqui, ó, x vezes x ao quadrado, x vezes x vezes x. Então, quantos x nós temos aqui, ó? Quantos fatores x? Nós temos 3 fatores x. Então, vamos repetir a base e colocar o número 3 aqui em cima. Perfeito? Então, eu já sei que x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Perfeito? Agora eu tenho, ó. Agora eu tenho aqui, ó. X, esse x aqui, vezes 2xy, ó. Vezes 2xy. Nós temos isso, né? Então, isso aqui é o seguinte. Nós vamos repetir este 2, que é o coeficiente, e vamos multiplicar, ó, x vezes x, nós já sabemos que é x ao quadrado, né? Y, não está multiplicando com ninguém, y. Então vai ficar 2x ao quadrado, y
Então, nós temos, ó, x vezes 2xy é 2x ao quadrado y. E o sinal, professor? São iguais? São. Então, numa multiplicação, quando os sinais são iguais, é sempre positivo. Tá. Ainda falta aqui, ó, x vezes y ao quadrado. Então, vamos olhar os sinais, são iguais. Então, são iguais, na multiplicação é sempre positivo. Então, aqui eu tenho, ó, y ao quadrado x. Né? E botar xy ao quadrado ou y ao quadrado x, tanto faz. Tá bom? Normalmente a gente coloca o x na frente por causa da ordem alfabética, porque o x vem antes do y, xy ao quadrado. Mas numa multiplicação, a ordem dos fatores não alteram o produto. Veja que eu fiz as multiplicações tudo com o primeiro termo, ó, com esse primeiro termo aqui. Fiz esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse. Deu esse resultado aqui. Agora nós vamos fazer com este termo aqui, ó. Este com esse, do mesmo jeito. Aí depois esse com esse e depois com esse. Aqui na frente. Então, olha como vai ficar, ó. Y vezes x ao quadrado vai dar isso aqui, ó. Sinais positivos. Então, numa multiplicação, quando os sinais são positivos, é sempre... Quando os sinais são iguais, é sempre positivo. Não esqueçam dessa regra. Então, vai ser, ó, x ao quadrado y. Eu só represento a multiplicação. Tá. Aqui, os sinais são iguais? São, então vai ser positivo. Então, eu tenho, ó, y vezes 2xy. Então, eu já sei, eu vou repetir o 2x e o y é y vezes y, então é y ao quadrado. Perfeito? Aí eu tenho aqui, ó, y vezes y ao cubo. Então, os sinais são iguais. Então, toda vez que os sinais são iguais, é positivo. Então, vai ficar, ó, y ao cubo. Então, y vezes y ao quadrado dá y ao cubo. Perfeito? Agora, feito isso, nós vamos agora juntar as partes semelhantes. Quem nós temos aqui de semelhantes? Nós temos aqui y, xy, y ao quadrado x com aqui 2xy ao quadrado. São dois termos semelhantes. Ó, aqui nós temos 1 vezes y ao quadrado x. E aqui nós temos 2y ao quadrado x. São termos semelhantes. Tá? Aí nós temos também aqui, ó, 2x ao quadrado. Estou botando de cor diferente para a gente identificar. Com x ao quadrado y. São dois termos semelhantes. Aqui nós temos 1x ao quadrado y e aqui nós temos 2x ao quadrado y. Veja que as letras são as mesmas, né? E o coeficiente é 2 e aqui é 1. São semelhantes, são números. Então, agora a gente faz o seguinte, ó. Vamos repetir esse mesmo 3 aqui, ó. X ao cubo, esse mesmo x, né? E vamos somar agora, ó. Eu tenho 2x ao quadrado y, certo? Mais x ao quadrado y. Temos 2x ao quadrado y mais x ao quadrado y. Então, vai ficar assim, ó. Se eu tenho 2x ao quadrado y mais 1x ao quadrado y, então eu vou ficar com 3x ao quadrado y. Estou fazendo de cor diferente para a gente entender, né? 2x ao quadrado y mais 1x ao quadrado y são 3x ao quadrado y. Tá.
Aqui é a mesma coisa, ó, nós temos sinais mais, aí nós temos y ao quadrado do x e nós temos 2y ao quadrado do x. Então aqui é a mesma coisa, vai dar 3y ao quadrado x. Perfeito? E agora nós temos o y ao cubo mais y ao cubo. Tá? Então aqui nós temos o polinômio reduzido. Aqui o polinômio reduzido. Tá? Então, aqui está o cubo da soma de dois termos. Então basta a gente memorizar aqui, ó. X mais y ao cubo é o primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes y mais 3 vezes o segundo termo ao quadrado vezes y mais y ao cubo. Tá? Muito bem, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.